Se você for estratégico, você vai chegar no seu objetivo mais rápido. Muito prazer, eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo sobre marketing e negócios. E esse daqui, agora, é o nosso novo espaço de bate-papo. Por aqui eu quero trazer conceitos de marketing e negócios de uma maneira bem descontraída, bem informal. É para ser um bate-papo mesmo, uma conversa, onde a gente vai falar sobre tudo que já fez diferença na minha jornada, tudo que pode fazer diferença na sua jornada, que pode facilitar a sua vida e fazer com que você alcance os seus objetivos de uma maneira mais simples. Então, sim, a gente vai falar bastante sobre mentalidade, a gente vai falar bastante sobre conceitos teóricos e a gente vai discutir muitos temas, às vezes sem chegar em conclusão nenhuma de certo e errado. Por isso esse nome. Porque a ideia do Confissões Estratégicas é que, com muita estratégia e intencionalidade, eu traga conceitos para vocês que, obviamente, vão fortalecer a minha marca, que são pensados de uma maneira estratégica, mas que tragam muita conexão. Porque a ideia não é eu vir aqui como uma professora, como muitas vezes eu faço nos meus cursos e em alguns conteúdos. A ideia é eu vir aqui como uma amiga que confessa para você que não sabe tudo, que confessa para você que não tem todas as respostas. Mas eu tô sempre aberta a debater, para que a gente encontre respostas juntos nesses debates. E para esse primeiro episódio, a gente tem que falar sobre estratégia. Estratégia para mim é você entender a forma intencional de lidar com as coisas da vida. Estratégia pode ser aplicado principalmente dentro da sua vida profissional, mas também dentro da sua vida pessoal. Porque a estratégia nada mais é do que você pensar antes de fazer, entender o porquê você está fazendo algo. Então, antes da gente tomar uma ação estratégica, a gente tem que entender qual é o objetivo dessa ação. E aqui a gente já começa a entrar bem no nosso tema. Porque só dá para eu ser estratégico, só dá para eu ser intencional se eu sei para onde eu tô indo. Eu falo sempre que não dá para você chegar na festa se você não tiver o endereço da festa. Então, se eu quero ir para a festa X hoje, eu preciso saber qual é o caminho até lá. Por isso, antes de mais nada, eu preciso te dizer que, para você ser estratégico, você precisa entender o que você quer. E às vezes você não vai ter uma certeza. Ah, eu quero tal coisa desse jeito, essa é a minha meta. Eu tô falando com ser intencional na sua vida. E entendendo que às vezes você não vai saber exatamente qual o seu objetivo, mas que você tem que tentar sempre se provocar para saber para onde eu tô indo, por que que eu quero isso, será que eu quero isso? Mas também não ficar se questionando tanto a ponto de se sentir paralisado. E aí a gente vai chegando em um lugar que eu gosto muito, que é o lugar do movimento. Você vai estrategicamente se colocando em movimento para as coisas que você acha que são as coisas certas. E durante o processo você vai descobrindo se é ou não. Porque certo tem muitas variáveis. Vou trazer isso para um exemplo para ficar mais fácil. Eu, há alguns anos, comecei uma marca de roupa. Na verdade, um pouco antes. Vamos lá. Eu, saindo da faculdade, estava estagiando numa empresa que eu amava muito. Adorava meu chefe, adorava minha equipe, adorava tudo, adorava minha vida. Só que eu sentia falta de algo. Eu sentia que tinha algo na minha vida que eu desejava fazer. E esse algo estava relacionado a empreender. Eu queria ter algo, um negócio, mas sendo mais específica, que fosse meu. Talvez muitos de vocês se identifiquem com essa história, talvez muitos de vocês tenham tido esse desejo ou tenham esse desejo hoje. Porque eu comecei a me contestar sobre, eu acho que eu sou boa nisso daqui, eu acho que eu sei fazer. E eu acho que talvez esse seja o melhor momento para eu fazer essa mudança, essa possível transição de carreira. Repare, eu acho. Nunca com uma certeza. E aí, estrategicamente, eu comecei a ouvir episódios de negócios, empresas, empreendedorismo.
para entender um pouco mais sobre esse universo. E aí uma vez eu escutei, você tem que solucionar um problema. E aí eu fiquei pensando, o melhor jeito de eu encontrar um problema é olhando pra minha vida. E aí um dia eu tava me trocando pra ir pra uma balada e eu não tava mais em época de um armário recheado de roupas de balada. Eu tava mais na época de um armário recheado de peças pro trabalho. E aí eu olhei e falei, putz, as roupas que eu usava antes, shorts muito curto, body muito decotado, cropped muito curto, elas não combinam mais comigo, não combinam mais com o meu corpo, não combinam mais com quem eu acho que eu sou. Só que as roupas muito formais, elas não têm nada a ver com a minha versão jovem de sexta a domingo. E agora? Não dá. Eu preciso comprar roupa pro trabalho, eu não posso gastar dinheiro com roupa pra balada agora. Mas eu tô sem roupa pra balada. E aí me veio a luzinha, né? Meu Deus, meu eureka. Eu acho que eu preciso abrir uma marca de roupa. Por quê? Eu posso fazer roupas que são versáteis de verdade, que vão pra balada, que vão pro trabalho, que vão te atender em várias ocasiões. Foi aí que eu comecei a minha saga. Mas percebam, eu já estava em movimento. Eu já sabia que tinha algo. Não sabia o que era esse algo. Não tinha ideia de negócio, não tinha nada. Mas eu fui escutando alguns episódios, estrategicamente me colocando em movimento. A gente vai falar muito nesse episódio sobre a importância de você se colocar em movimento, de que você consiga criar a sua versão que sustenta os seus sonhos. O que isso significa? Às vezes, a gente sonha muito alto, a gente quer tal coisa, às vezes a gente sonha com coisas materiais, às vezes a gente sonha com um estilo de vida, às vezes a gente sonha com uma mudança de cidade, mas a gente tá tão no piloto automático, a gente se conforma tanto que aquilo não é possível, que aquilo não é viável, que a gente só vai seguindo o fluxo. Quando na verdade a gente pode conscientemente olhar e falar, tá, isso aqui é um sonho mesmo, de verdade. O que que eu preciso fazer para chegar até lá? Não sei direito, mas deixa eu ir provando, deixa eu ir testando, deixa eu me colocar em movimento, deixa eu aprender novas coisas, para que talvez no processo eu descubra. E foi isso que eu fiz. Não com essa consciência toda, tá? Eu só sabia que eu queria empreender em algo, mas eu também tinha medo, eu gostava do lugar que eu tava, eu gostava da situação que eu tava, mas tinha algo ali que me dizia: vai, agora é hora de testar, vai, isso aqui vai te fazer feliz. Então eu me coloquei em movimento, fui escutando, fui sendo curiosa nas minhas horas vagas, que não eram muitas. E aí eu pensei, tá bom, roupa, é isso daqui que eu vou fazer, uma marca de roupas versáteis. Mas eu sempre tive uma ideia também de trazer propósito para dentro dos meus negócios. Eu sempre gostei do tema de sustentabilidade. Aí eu falei, acho que essa daqui é uma oportunidade. Estudei por 8 meses, porque aí chegou a pandemia e eu comecei a ter mais tempo livre, porque eu não estava indo e vindo do trabalho, nem indo e vindo da faculdade. E aí eu consegui ter mais tempo livre na minha agenda, que era basicamente o tempo de transporte. E aí eu comecei a estudar um pouquinho por dia, todos os dias, por 8 meses. Até que depois de 8 meses, eu olhei e falei, tá, continuo não sabendo nada, porque quanto mais eu estudava, mais eu descobria que existiam coisas pra estudar e que o universo do mundo da moda ainda era gigantesco, que o universo de sustentabilidade era gigantesco, que o universo de construção de marca era gigantesco, que eu tinha que aprender sobre finanças, sobre registro de marca, sobre criação de conteúdo, que eu sempre quis que fosse uma veia da empresa. E aí eu falei, tá, se eu esperar tudo tá minimamente certo, eu nunca vou começar isso daqui. E o relógio tá batendo e eu quero testar isso logo, porque se isso daqui não der certo, se empreender não for a vida que eu busco pra mim, eu preciso voltar pro mercado de trabalho. E eu não quero demorar muito pra ir voltar, fazer essa transição, porque lá na frente eu já sabia, olhando também estrategicamente pra minha vida, eu já sabia que eu ia ter outras prioridades, que eu ia querer outras coisas. E que quanto mais o tempo passasse, mais difícil ia ser me arriscar. Então eu falei, vou testar logo. E aí, um belo dia, eu comecei. Em agosto de 2020, eu abri o Instagram da minha marca, me colocando em movimento.
A partir do momento que eu comecei, eu acho que eu tinha 4 posts feitos, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Porque eu sempre fui muito irresponsável, essa é uma coisa que eu posso dizer sobre mim. E eu comecei a fazer tudo, trocar todos os pneus da vida com o carro andando. Eu fui começar a desenvolver coleção, descobri que era muito mais difícil do que eu imaginava, ao mesmo tempo eu estava estagiando, ao mesmo tempo meu TCC estava acontecendo. E aí eu fazia assim, eu acordava mais ou menos 7 horas da manhã, que eu ia dormir super tarde, e aí eu acordava, o celular dormia o computador dormia do meu lado na cama, assim, aí eu pegava o computador, fazia o post do dia, ia pro trabalho, fazia as coisas do trabalho, na hora que eu tava no trabalho eu não fazia nada, da Helena Rodrigues, que era minha marca de roupa, saía do trabalho, voltava pra casa correndo pra fazer TCC. Entrava na reunião do TCC, ficava fazendo TCC, na hora que acabava a aula, que era às 11, eu ia fazer coisas da Helena Rodrigues. Que eram coisas relacionadas a site, a peça, e aí no outro dia isso acontecia de novo. E eu fiquei nesse processo por alguns meses, para ser mais exata, eu fiquei nesse processo de agosto até fevereiro, fevereiro ou março. Em março, eu pedi demissão e fiquei só com a loja, né? Só com a Helena Rodrigues da marca. Mas por que que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque aí, quando eu literalmente estava única e exclusivamente empreendendo, nesse movimento louco que eu fiz, muito risco, né? Tudo isso, eu comecei a dar muitos passos. Mas a experiência de empreender, ela foi muito importante para mim, porque por muitas vezes eu não fui estratégica. Por muitas vezes eu só segui a minha intuição, o que é um problema, ou por muitas vezes eu só segui os números. Eu não soube combinar as duas coisas para ser estratégica. E a estratégia naquele momento provavelmente seria ser essencialista, ou seja, fazer somente o essencial para que eu tivesse resultados melhores. Eu estava muito preocupada em ser boa em tudo, ter todas as áreas da empresa organizadas, ser extremamente comercial. E aí, ao longo desse processo, eu comecei a me perder de mim mesma. Quando eu decidi voltar a ser estratégica, eu olhei para o mapa da minha vida e falei: tá bom, eu preciso dar um jeito nisso daqui. Eu preciso continuar em movimento, mas não esse movimento perdido que eu tô, que uma hora eu tô fazendo aula de finanças para tentar descobrir o processo, outra hora eu tô fazendo tal outra coisa, e todas essas coisas foram boas, porque eu fui descobrindo bem nesse grande movimento que funcionava e o que não funcionava, mas se eu ficasse só em movimento sem ser em um movimento estratégico, eu não ia para lugar nenhum, eu não ia desempacar, né? Então eu olhei pra minha vida e falei: tá bom, agora eu vou começar a testar estratégia por estratégia. A estratégia de conteúdo, eu preciso fazer ela bem direitinho. Eu preciso também fazer a estratégia de influenciador bem direitinho. E eu preciso fazer uma estratégia que eu até então não tinha testado, que é: eu preciso começar a desenvolver a minha marca pessoal, Helena, para que ela fortaleça a minha marca de roupa. Só que eu nunca gostei de moda. Eu gosto muito de moda hoje, porque eu aprendi a amar esse universo, eu entendi toda a complexidade de moda e isso me fascinou muito e me fascina muito até hoje. Mas o meu assunto preferido, até para estudo, nunca foi moda, foi marca. Eu decidi empreender muito porque eu queria construir uma marca minha. Branding sempre foi a minha paixão. E aí eu falei, bom, se o que mais flui na minha vida, o que eu mais estudo, o que eu mais amo falar e o que eu mais sei falar é marketing, eu vou abrir um TikTok para falar sobre marketing. De novo, me colocando em movimento e dando a cara a tapa. Depois que você começa a empreender, você aprende muito a dar cara a tapa, porque ninguém vai pagar seus boletos. Então você vai lá e vai tentando, e você tem uma vontade muito grande dentro de você que as coisas deem certo. Então você vai tentando mesmo e vai se colocando em movimento, porque você meio que não tem outra saída. Você tem que ir tentando. E tem que se colocando em movimento. E eu tinha pavor de pensar em voltar para uma empresa tradicional, porque eu já tinha experimentado um pouquinho da liberdade do empreender. E eu tinha gostado muito. Eu amo muito isso, né, da adrenalina que é empreender. Então eu falei, eu preciso fazer isso daqui dar certo, vou testar esta estratégia. Quando eu fui pro TikTok, as coisas fluíram muito. E aí começou a aparecer um paralelo na minha vida
que era o paralelo. Tô fazendo um grande parênteses pra contar minha história, pra vocês me conhecerem um pouco mais, mas pra eu explicar como a estratégia e a intencionalidade foram importantes na minha vida, tá? Eu não me perdi, não. E aí, quando eu cheguei no TikTok, as coisas começaram a dar muito certo. E as pessoas começaram a me pedir mentoria. E aí eu comecei a dar mentorias, na verdade, consultorias de marca, construir marca para as pessoas, que é o que eu faço hoje. E eu fui, sem entender ao certo, porque eu estava só ali no movimento, construindo uma nova empresa. Que no fim foi uma empresa que deu muito certo, que começou a crescer muito e que ela cresceu tanto que ela superou faturamento, ela superou nível de demanda da empresa de roupa. Que lá na frente vocês vão entender, eu fechei a empresa de roupa e fiquei só com a empresa de marketing, porque realmente é o que deu muito certo pra mim, funcionou muito, é o que eu faço muito bem, é o que eu estudo muito, é o que me fascina. Enfim, todas essas possibilidades aconteceram. Mas quando eu entrei no TikTok, eu precisei ser extremamente estratégica para conseguir conciliar todas essas coisas. E aí que eu descobri uma coisa que até então na marca de roupa eu não tinha conseguido, que é eu preciso fazer o básico bem feito aqui. Eu preciso falar as coisas certas. Eu preciso ter uma comunicação correta. Tudo isso tem que fazer sentido para quem eu sou, que até então o meu posicionamento, ele não existia, o meu posicionamento como marca pessoal, ele só existia o posicionamento da marca empresarial. Mas a minha marca empresarial, a Helena Rodrigues, ela sempre foi uma marca que tinha a coerência, a verdade como base. Então eu tinha que levar isso para minha marca pessoal. E aí eu comecei a ser mais intencional no que eu fazia e no que eu falava. A partir do momento que eu comecei a dar mentoria, eu notificava as pessoas, olha, tava aqui dando uma mentoria e tal coisa aconteceu. E aí fazer um vídeo em cima disso, chovia de mentoria. E aí eu comecei a perceber que eu podia e eu deveria ir trocando pneu com o carro andando. Eu não precisava fechar minha empresa de moda logo de cara para que a minha empresa de marketing começasse a existir. Eu tinha que ir construindo o que eu queria, olhando para frente. O que, que eu desejo? E às vezes a resposta não vinha. Mas aí eu precisava me colocar mais em movimento. Eu percebi um potencial muito grande em falar sobre branding dentro das redes sociais, que é a minha grandíssima paixão. E aí parece até bom demais para ser verdade, quando a gente ama muito algo, a gente consegue encontrar espaço para falar sobre isso. A gente consegue trabalhar com isso. E aí eu comecei a me profissionalizar. Aí eu comecei a ler mais. Leitura foi essencial para mim. Por sinal, preciso fazer o jabá para vocês que o meu clube do livro tá com as inscrições abertas, meu e da Tamara, e lá a gente lê livros sobre marketing e negócios de uma maneira que a gente consegue compartilhar insights para que aquela leitura se torne prática, para que você consiga não só ler, mas aplicar o que você está lendo dentro da sua vida para melhorar seus negócios, para melhorar a sua marca pessoal, para melhorar o seu conhecimento. E o Clube do Livro ele existe, por sinal, porque a leitura foi o primeiro passo que eu dei na minha profissionalização. Foi o primeiro passo que eu dei no meu movimento. O primeiro passo que eu dei para me tornar uma pessoa melhor. E aí, através da leitura, um pouquinho por dia, todos os dias, eu fui adquirindo muito conhecimento. E isso foi virando muita fonte de conteúdo, isso foi trazendo muitos insights. E tudo isso começou, por sinal, quando eu li o livro Essencialismo e entendi que eu não precisava fazer tudo, mas eu precisava fazer bem feito as coisas que eu me propunha a fazer. E aí, estar em movimento, dentro de um caos e uma confusão, porque eu não tinha as respostas, foi o que foi me abrindo os caminhos de erro e acerto para que finalmente eu começasse a encontrar as respostas. Então foi nessa busca que eu comecei no TikTok, e que aí quando eu percebi que eu ia ter que fazer esse movimento, ou melhor, quando eu fiz esse movimento de fechar a minha empresa e focar só no marketing, eu tive que mudar a minha estratégia, porque antes eu fortalecia a minha marca pessoal, mas eu falava muito sobre as estratégias da minha marca empresarial. E isso
fazia com que muita gente desejasse a marca. E aí eu conseguia trazer mais pessoas para Helena Rodrigues, para olhar a Helena Rodrigues. Mas aí, quando eu comecei a vender mentoria, eu olhei e falei: não, peraí. Se existe essa segunda fonte de renda, eu preciso direcionar as pessoas para minha mentoria. Como que eu faço isso? Eu preciso educar elas, para que elas aprendam mais sobre marketing, ou minimamente sobre marketing, para que elas entendam a importância de você ter um posicionamento, para que elas entendam a importância de você ser estratégico. E aí, quando eu fui fazendo isso, sendo extremamente intencional, extremamente coerente, usando as redes sociais a meu favor, eu comecei a ter um sentimento que eu nunca tinha tido antes, que era um sentimento de liberdade. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo ali dentro da rede social. E isso me ajudou a ter mais liberdade, porque eu não precisava falar sobre tudo. O que muitas vezes era uma pressão que eu me punha pra minha marca pessoal de antes. Preciso mostrar minha vida inteira? Eu não quero mostrar minha vida inteira. Eu não quero ficar mostrando o rosto da minha família. Minha família não escolheu ser pública, eu escolhi. Eu não quero sair pra jantar com meu namorado e ter que postar tudo que eu comi, tudo que eu gastei. Fazer uma viagem e ter a obrigatoriedade de postar tudo. Não. Eu quero postar só as coisas que efetivamente me ajudem a construir a minha marca, que efetivamente me ajudem a me conectar com a minha audiência, que efetivamente ajude o outro. Porque conforme eu ajudo o outro, eu consigo ganhar a confiança dele, porque ele vai sentir essa gratidão porque eu ajudei e de verdade eu vou sentir a gratidão por ter ajudado. Porque uma hora, já fugindo um pouco do assunto, mas isso é muito importante, e o podcast é legal por causa disso, porque dá pra eu ir e voltar. Uma hora você perde o propósito do que você tá fazendo se você não ajuda o outro, se você não sente que você faz a diferença. Então, não pode ser só sobre metas. Porque a partir do momento que você alcança a meta, que você já conquistou aquela primeira, se você só fez por causa dela, você perde um pouco o propósito. Agora, se você faz, que você efetivamente está ajudando o outro, você traz melhores resultados para o outro. E esses melhores resultados fazem com que ele fale bem de você. E aí o ciclo, ele é maravilhoso. Porque você ajuda o outro aplica, vê a vida dele sendo transformada, ele vai ser eternamente grato a você, ele vai falar de você para os outros, outras pessoas vão chegar em você. E aí você vai poder mudar a vida de outras pessoas. E, falando comercialmente, quanto mais você transforma a vida do seu cliente, mais você pode cobrar por isso. E aí, quanto mais dinheiro, mais transformação você gera na vida dele, mais grato ele é a você. E mais ele vai falar sobre você, mais ele vai estar disposto a pagar para você, mais ele vai fazer os outros estarem dispostos a pagar para você. Então, essa conexão, esse ajudar o outro também é estratégico. E aí, a gente vai chegando no ponto que eu queria, que a estratégia e essa intencionalidade fez com que eu, sendo pequena ainda, estando no começo, tivesse muita demanda. Óbvio, porque eu tinha um bom posicionamento, porque eu entendia o meu posicionamento, eu já estava há 2 anos na internet. Eu já tinha entendido e eu já tinha sentido na pele qual era o problema de você não ter estratégia, de você só seguir a manada, porque eu fiz isso, tá? Ai, eu tenho até vergonha de lembrar, mas eu tenho altos vídeos trocando trocas de roupa, que assim, não tem o menor sentido para uma marca de roupa. Não fazia o menor sentido. Engajavam, tá? Engajavam perto da quantidade de seguidor que eu tinha, perto da base que eu tinha, fazia muito sentido em termos de engajamento, mas esse engajamento não me trazia venda. Quando, na verdade, alguns conteúdos com menos views, menos engajamento, mais profundos, mais verdadeiros, mais carregados de conteúdo de verdade, me traziam mais conversão. Então, por sentir na pele o problema de você não ter estratégia, foi que na hora que eu entrei nessa segunda onda, nesse segundo round do mundo empreendedor, onde eu fui dar a cara a tapa como marca pessoal, eu falei, não, se é pra fazer aqui, vou fazer direito, vou fazer com estratégia, vou fazer com intencionalidade. Porque eu cansei de testar, 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 testar. E, na verdade, sem estratégia nenhuma, você só testa e você não consegue mensurar se aquilo te trouxe resultado ou não. Eu quero começar a testar de uma maneira onde eu consiga encontrar no final do processo onde eu errei e onde eu acertei, para replicar o que eu acertei e tirar o que eu errei.
E assim eu pretendo fazer a minha vida inteira. Testar, testar, testar com estratégia. Porque aí você chega mais rápido no seu objetivo. Por quê? Porque eu fui lá e fiz um vídeo. Vou trazer conteúdo, porque eu sei que é a realidade de muita gente que me escuta e é a minha realidade hoje. Esse vídeo performou muito bem, mas ele não me trouxe venda. Então, com estratégia, eu consigo entender e analisar e falar, ó, quando eu quiser só crescer em seguidor, é esse vídeo aqui. Mas será que esse seguidor que esse vídeo me trouxe foi qualificado? Vamos ver. Será que eu tô falando suficientemente dos meus produtos? Então, eu tenho um posicionamento muito claro, as pessoas entendem o que eu faço, mas elas muitas vezes não sabem o que eu vendo. Eu acabei de ver isso numa pesquisa que eu fiz. Pesquisa é embasamento para estratégia. Então agora eu tenho que estrategicamente falar dos meus produtos, porque isso vai fazer com que as pessoas lembrem de mim quando elas precisarem de um projeto para construção de marca, um projeto de acompanhamento estratégico, quando elas precisarem de um ambiente para discutir sobre criação de conteúdo, sobre posicionamento, elas vão procurar a minha comunidade HB. Ou quando elas precisarem criar conteúdos mais estratégicos, elas vão procurar um manual de conteúdos estratégicos. E aí eu vou falando mais dos meus produtos. Mas antes de ter estratégia, o que eu sei? Eu sei o que cada um desses produtos fazem. Eu sei exatamente onde eu quero chegar. Ou eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar. E foi tendo essa ideia de, tá, eu quero fortalecer minha marca de roupa, que eu comecei a falar um pouco mais sobre ela. Mas depois, a hora que eu fechei a marca e fui pra venda de mentoria, infoproduto, eu comecei a entender que não adiantava eu só falar dos meus produtos, porque isso não ia conectar e sem conexão a gente não vende também. Ou até vende, mas você vende pra pessoa errada e é aquela pessoa que nem vai fazer o curso, nem vai terminar, não vai engajar, não, não vai achar que o seu projeto foi bom, a sua entrega de projeto foi bom, porque ela não entendeu o que você ia entregar. Então, ser estratégico é você passar a limpo o que você entrega, o que você faz, é alinhar expectativas, é trazer as pessoas para perto de você da maneira como você quer e não como elas querem. Ser estratégico é agradar sim o seu público, principalmente se você está montando uma estratégia que tem que ser comercial, mas sem deixar com que o seu público mande em você. Porque a estratégia, quando bem feita, ela te traz liberdade. E aí vocês devem estar se perguntando, falou, 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 não falou nada, né? O que é estratégia? Estratégia é o caminho que você vai percorrer para chegar no seu objetivo. Então, antes de ser estratégico, você precisa ter um objetivo. E às vezes, você não sabe exatamente para onde você está indo, mas você tem uma ideia do que você gostaria de parecer, que você gosta, do que você quer. Com esse podcast, a minha estratégia é me conectar com você. Então, vou ser bem sincera, tá? Eu não fiz roteiro. Eu faço roteiro pra absolutamente tudo. Pra esse episódio aqui eu não fiz roteiro. Por quê? Porque eu quero que você me conheça da forma como eu sou. Eu quero que você sinta como se você fosse meu amigo. Se eu sentasse na mesa de bar com um amigo meu, ou na mesa do café com um amigo meu, pra falar sobre estratégia, eu te falaria tudo isso. Ó, estratégia me libertou. Hoje eu consigo fazer tudo que eu faço porque eu faço de uma maneira estratégica. E aí nada que eu ponho na minha vida não faz sentido. Tudo acaba sendo essencial, porque assim eu consigo fazer as coisas que vão me trazer mais retorno, porque estratégia maximiza retorno. Basicamente, se o meu objetivo final é me conectar mais com vocês, a melhor estratégia pode ser sim criar um podcast sem roteiro, num lugar mais informal, descalça, com uma calça jeans mais larga, mas tem uma maquiagenzinha também, um banhozinho. Eu peguei um cafezinho aqui, que eu adoro tomar um café. Então, tem estratégia, mas não necessariamente ser estratégico significa ser forçado. E aí, muitas vezes, as pessoas acham isso. Que você ser estratégico significa que você vai medir tanto os seus passos que tudo que você fizer vai ser milimetricamente calculado para manipular o outro. Estratégia não é manipulação. Estratégia é ser intencional. Porque assim você consegue dar as informações certas, da maneira certa, sem precisar ficar falando de tantas outras coisas, sem tirar o foco do seu objetivo.
E aí, entendendo o porquê cada coisa acontece de um jeito, se colocando em movimento e aceitando muitas vezes que você vai estar sendo estratégico, mas que isso não anula o fato de você se sentir um pouco confuso em relação aos seus objetivos, porque normalmente a gente tem uma confusãozinha, você vai fazendo movimentos, por isso se manter em movimento, que são mais estratégicos, mas estratégico não significa o único movimento certo. Eu posso fazer essa primeira temporada, aqui com vocês, que vai ter 10 episódios, já adiantando, e descobrir que essa não foi a melhor estratégia. E tudo bem. Porque ser estratégico também é aceitar que você não domina o processo. Mas quanto mais você se colocar em movimento e mais coisas você fizer, mais você vai errar. E que isso é ótimo. Porque enquanto você tá pequeno, é mais fácil de errar. E você só acerta depois que você errou. Então, para eu chegar no formato ideal, às vezes eu posso fazer esse formato aqui, que pode ser um erro, pode ser. Mas aí eu vou ter descartado ele, isso significa que eu vou estar mais próxima do próximo ou do ideal, que vai ser a estratégia que vai me trazer maior sucesso. A gente só sabe disso testando. Mas eu preciso testar com intencionalidade. Eu preciso testar de uma maneira coerente. Eu não posso testar e falar assim, vou fazer um podcast sem roteiro, sem nada, só pra ficar bem íntimo, mas ai, nem sei pra que eu quero fazer isso. Porque aí eu perco o propósito também. Eu eu perco a motivação. Então, dentro desse episódio, eu queria duas coisas. Eu queria te convencer a ser mais estratégico. Eu queria te convencer a pensar de uma maneira mais consciente sobre os passos que você tem dado. E eu queria te provocar a pensar se você tá indo no rumo que você gostaria. Se você tem feito as coisas que você acredita que vão te tornar a pessoa que você precisa ser para conquistar os sonhos que você tem. Vou trazer um exemplo aqui, tá? Só pra gente conseguir pensar. Ai, eu quero muito ser gigante nas redes sociais. Mas também eu quero postar só uma vez na semana e eu não quero ter hater. Você concorda que as coisas elas não estão condizentes? Então você precisa pensar, é isso mesmo que eu quero? Eu quero ser gigante nas redes sociais? Então, eu tenho que aceitar um pouco desse processo. Me colocar em movimento, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que, para ser gigante, começar a estudar sobre conteúdo, e além de estudar sobre conteúdo, eu preciso testar mais. E se eu quero ser gigante nas redes sociais, eu preciso aceitar e me preparar psicologicamente para haters, porque esse é um fato dos gigantes. E aí, entendendo tudo isso, eu me coloco em movimento. Então, bora. Vou estudar 20 minutos por dia sobre rede social. Eu vou estudar 20 minutos por dia sobre estratégia. Eu vou fazer vídeos todos os dias. Vou ter um espaço reservado na minha agenda, 20 minutos para gravar vídeo. E assim eu consigo ir melhorando. Eu vou fazer teste nas redes sociais, mas não é qualquer tipo de teste, não. Eu vou testar hoje esse formato, hoje esse daqui, vou testar esse daqui de novo, só que mudando uma outra coisa. E aí eu fico mais perto de ser um gigante nas redes sociais, porque eu tô testando várias coisas. Estrategicamente. Não é testando coisas ao vento. Eu nem sei pra onde eu tô indo, mas tô aqui testando um monte de coisa. Não. Você tem que parar, refletir, pensar o que eu quero, o que eu quero ser, quais são meus objetivos, quais são meus princípios, quais são os meus valores, o que eu não abro mão e o que eu tô disposto a abrir mão. E aí você traça um plano prático, estratégico, que vai te colocar em movimento rumo aos seus sonhos, rumo à sua versão que conquista os seus sonhos. Ah, meu Deus, não falei nada de marketing. Não falei mesmo. Sabe por quê? Porque isso daqui é o princípio de marketing também. Isso daqui é o princípio dos negócios. Se você não sabe o que você quer com o seu negócio, é muito difícil você alcançar alguma coisa. Se você não é estratégico dentro dos negócios, é muito difícil você alcançar alguma coisa. Se você não souber que você fortalecer a sua cabeça, se colocar em movimento, é o que vai te levar para o próximo passo. Se você não souber que você vai errar muito antes de acertar, aí você não tá pronto para nenhum tipo de negócio, não tá pronto para nenhuma estratégia de marketing. Então, por isso, este foi o primeiro episódio. E mais do que isso, esse foi o primeiro episódio, porque é isso que eu tô fazendo aqui agora. Nada mais é do que um grande teste, do que me colocar em movimento, me desafiar a fazer novas coisas, me desafiar a testar novos formatos, para conseguir o meu objetivo, que é me conectar mais com vocês, é crescer dentro das redes sociais, é fortalecer minha marca pessoal, é conseguir ter mais tempo para explicar para vocês o que eu faço, quem eu sou e por que a gente deveria ser amigo virtual. E antes de acabar, eu queria passar a atividade da semana para vocês.
como um dos pilares da minha marca é praticidade, eu gosto muito de passar um conhecimento, passar um ensinamento ou um devaneio, dividir um devaneio, mas passar uma atividade prática para que você pegue o que você acabou de escutar e consiga executar na sua vida, transformar a sua vida, mudar algo na sua vida. Todo episódio vai ter um exercício para você realizar na próxima semana. E o exercício dessa semana é refletir sobre quais são os objetivos dos seus projetos. Ou, melhor, vou mudar. Qual seria a sua vida dos sonhos? Tendo esse objetivo em vista, pensa quais são os caminhos possíveis para que você alcance esse objetivo. E aí, com tudo isso, esse plano no papel, escolhe 1 ou 2 hábitos para você inserir na sua rotina que vão te colocar em movimento e que vão te aproximar do seu objetivo. Hábitos estratégicos. Eu quero ser um executivo melhor. Eu quero crescer na empresa que eu tô. Eu quero consolidar o meu negócio. Eu quero vender mais. Então, eu vou adicionar o hábito da leitura. Então, eu vou me conectar com pessoas interessantes através do Clube do Livro da Helena. Pode ser. Então, eu vou, sei lá, começar a escutar podcast 2 vezes na semana. Escreva esses hábitos, hábitos simples, tá? Nada de coisa muito mirabolante, porque senão depois a gente não consegue aplicar. E começa agora essa jornada mais estratégica rumo ao que você deseja. Espero que vocês tenham gostado dessa confissão da semana, que nada mais é do que eu explicando pra vocês que eu nem sempre soube pra onde eu tava indo e nem hoje eu sei direito pra onde eu tô indo. Mas eu tenho uma ideia sobre as coisas que eu quero e desse jeito eu consigo ser muito estratégica, muito intencional no curto e longo e médio prazo para alcançar os meus objetivos. E isso tem mudado a minha vida, porque eu me sinto mais livre, eu me sinto pegando atalho, eu tenho um porquê eu estou fazendo cada uma das coisas. Afinal, diferente do que ensinam a gente dentro das redes sociais, muitos gurus ensinam, não existe uma fórmula mágica. Eu nunca vou te vender uma fórmula mágica. Só existe boas práticas que vão tornar seu conteúdo, que vão tornar o seu posicionamento, que vão tornar você uma pessoa mais estratégica para que você consiga cortar caminho. Isso existe, boas práticas, mas não existe regra. Então, você tem que estar disposto a colocar a cara a tapa. Tentar, 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 tentar. Se você tentar de maneira estratégica, você vai conseguir chegar mais rápido, porque você vai excluindo ao longo do caminho tudo que não funcionou e replicando tudo que funcionou. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu arroba é Helena Bezan no TikTok, no Instagram e no YouTube. É verdade, agora eu tô no YouTube. Não tô acostumada com isso. Esse podcast também está sendo feito em vídeo, então você pode assistir ele no YouTube. E se você tá no YouTube, você pode escutar ele no Spotify, Apple, enfim, todas as plataformas aí, ou quase todas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de me dar o feedback, é muito importante para quem tá iniciando um novo projeto, saber o que o público achou. E queria contar para vocês que semana que vem a gente vai ter um convidado especial de Dia dos Namorados. Eu vou entrevistar o Gustavo, que é meu namorado e meu sócio, e que é dono do perfil Além da Sexta, um perfil que soma mais de 100 mil seguidores em todas as redes sociais e fala sobre NBA. Então vai ser um papo muito interessante. Ele acabou de fazer transição de carreira, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quarta-feira que vem, espero vocês. Um beijo e até o próximo.